Tudo bem? Se não tiver, com certeza vai ficar. Acredite, tudo que a gente passa não é para nos se tornar mais fácil. Sim, a vida não veio para ser fácil. A própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E é assim que nós temos que olhar a vida. Dificuldades, lutas, tribulações, tristezas, mas isso nos dá só uma capacidade: persistir. Eu sempre digo que a persistência não é para os fortes, mas para o fraco. Porque o fraco reconhece que precisa de Deus para ganhar uma grande luta. Então acredite, a tua luta já é ganha em nome de Jesus. Bem, hoje eu queria contar uma história simples, né? Uma história de uma família que morava num lugar muito simples, muito humilde. E essa família tinha um terreno muito grande, né, muito grande, tinha o esposo, a esposa e um filho. Sim. E eles viviam ali numa miséria. Uma miséria muito grande. Tinham que colher, o pouco que colhiam era o que eles sobreviviam. A casa muito velha, muito caída, muito ruim. Não tinha nem dignidade para eles morarem. E assim iam passando os anos e eles naquela mesma vida, naquela mesma rotina. Muita reclamação, reclamando muito. Sim, reclamando, não é verdade? Quantas vezes nós reclamamos, eu mesma, Margarete, reclamo. Reclamo da vida, sim, porque eu sou humana. E Deus reconhece a fraqueza do ser humano. Não tem que mostrar perfeição, dizer eu não reclamo da vida, eu levo a vida a 100 por hora. Não é verdade. Nós somos humanos. Tem vontade tem momentos que tem vontade de desistir, de parar, de reclamar, de falar, poxa, eu queria tanto que isso desse certo. Isso é humano. Jesus sabe que nós não somos tão perfeitos. Aliás, nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus. Então, continuando. E aquela família vivia ali numa pobreza muito grande. Um certo dia, um mestre e um servo passavam por ali e não tinham lugar para acampar, para dormir. E viram aquela fazendinha pobre, miserável, sem nada plantado, muito ruim, tudo acabado. Mas eles precisavam de um lugar para dormir. E bateram porta. Bateram, até que veio o homem e falou, pois não, senhor. Meu filho, eu gostaria de te pedir um lugarzinho para que a gente pudéssemos passar a noite. Prontamente aquele casal com aquele filho, né? Muito humilde, porém muito caridosos. Essa é a diferença. Não é pelo que a gente tem que a gente tem que se transformar numa pessoa ruim. Mesmo às vezes a gente não tendo nada para oferecer a outras pessoas financeiramente. Mesmo a gente não tendo uma condição financeira muito grande. Mas acredite, a maior riqueza que um ser humano pode ter é amar o seu próximo. Sim, essa é a maior riqueza que Deus observa no ser humano. Amar o seu próximo. Mas então, continuando. Ele pediu a pousada. E assim, um homem, né, com a sua esposa, pois não, pode entrar, ceder o quarto do garoto. Disseram, olha, nós não temos muita coisa para oferecer. Temos um pouco de leite de uma vaca que nós temos. Esqueci. E tinha uma vaca muito magra. A vaca era tão magra, que dava dó. Mas mesmo assim produzia ainda um pouco de leite. E ali o homem, o mestre, né, olhou, observou cada detalhe, observou o semblante daquele homem e viu que aquele homem era um homem esperançoso. Mesmo sendo tão pobre, era um homem esperançoso. Que aquela mulher tinha fé. Sim, era uma mulher de fé, mesmo com tanta pobreza. E aquela criança, então, sempre sorrindo, brincando com os brinquedinhos velhos dele. E o mestre observou que ali havia
Algo muito bom. Sim, algo muito bom. Havia paz. Havia fé. Poxa vida. Quantas vezes temos tudo, né? Algumas pessoas, infelizmente, têm tudo, mas não têm paz. Falta paz. Algumas pessoas não têm nada, mas têm fé. Sim, algumas pessoas têm fé. Tem um pouquinho de fé. Mas, Margarete, o que se adianta com um pouquinho de fé? A Bíblia diz que basta nós termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode mover o monte, pode mover montanhas. Acredite, não é a quantidade que você mostra de fé. Não. Às vezes você está aí, numa vida tão abatida, com momentos tão difíceis, que muitos olham para você e nem acreditam mais em você. Mas dentro de você ainda tem um pouquinho de fé. Tem um pouquinho de fé. Pois então, é esse grãozinho de fé que está movendo você ainda, que vai fazer o diferencial em sua vida, acredite. Não é a oportunidade financeira que faz o homem, mas é a fé. Bem, voltando. E assim aquele homem, aquele mestre, observou aquela família, ceiou com aquela família durante a noite junto com o servo calado, observando tudo, muito quieto, muito silencioso. E terminou a ceia, o senhor, né, agradeceu, orou, agradecendo a Deus pela companhia daqueles dois homens que estavam ali na casa dele. Agradeceu a Deus por ele poder compartilhar da casa dele para com aqueles homens. Pois é, né? Quantas vezes nós temos uma coisa tão boa que pode oferecer para o outro? Sabe o quê? Às vezes é a nossa presença. Às vezes é o nosso sorriso. Às vezes é o nosso ouvido, só de ouvir aquela pessoa. Às vezes é o nosso abaixar de cabeça para servir aquela pessoa. Pode ter certeza que Deus se agrada muito disso. E Deus se agradou de ouvir aquele homem agradecendo por estar ali em companhia daqueles dois peregrinos, estrangeiros, né? Homens que ele nem conhecia e estava agradecendo a Deus por estar ali. Bem, foram dormir. E o mestre falou, de manhã não iremos acordar muito cedo. Prepare-se. E o servo, sim senhor, pois não. E acordaram já bem escurecido, bem escuro. E o mestre deu uma ordem. Vamos lá no curral, pegue aquela vaca e jogue ela lá no despenhadeiro. Que isso, mestre? Disse o jovem, né? O senhor não vai fazer uma coisa dessa. Depois das pessoas nos servir, ter sido tão bons de coração para a gente, e acontecer, o senhor vai fazer isso? Obedeça. Não fale nada, só obedeça. O servo, muito chateado, mas tendo que obedecer, executou a ordem, jogou a vaquinha lá debaixo do penhasco. Bem, quantas vezes Deus nos fala no nosso coração o que temos que fazer, mesmo sendo muito difícil, mesmo sendo algo que o nosso eu não quer fazer, mas nós sabemos que é da vontade de Deus sacrificar. E diz a palavra que é melhor sacrificar, melhor obedecer do que sacrificar. Sim, é melhor obedecer à voz do nosso bom pastor do que sacrificar. Bem, e o servo fez aquilo, jogou a vaquinha e foram embora. Mesmo escurecendo, caminharam, foram embora. E o servo, muito descontente, falou, não acredito que o senhor fez isso. O mestre falou, não reclame, não discuta, só entenda. Aquilo que você vê não é o que verdadeiramente tem que ser. E passou. E esse rapaz, ele
peregrinou junto com esse servo até que adquiriu sabedoria suficiente para se tornar mestre também. E ele, assim, ele se sentiu tão indignado que ele falou, eu vou voltar lá naquele sítio, naquela fazenda, e vou repor o que um mestre um dia fez com eles. Eu vou pagar eles. O prejuízo que eu dei a eles. Bem, e assim ele fez. Foi. Afinal de contas, ele já estava independente. Só que quando ele chegou na porteira, que era uma coisa muito velha, tudo ruim, ele admirou. Falou, ué, tudo bonito, tudo bem proporcionado. Abriu a porteira e caminhou. Logo assim veio um moço que ele não reconheceu e falou, eu gostaria de falar com os donos. Sim, senhor, levarei o senhor lá no dono. Ué, ele falou, ué, deve ter vendido, né? A fazenda deve ter sido vendida, mas eu vou ficar em silêncio e vou pedir a pessoa que vai me receber, o dono, se ele tem o endereço do casal para me poder ir até eles. Que eles devem ter ficado tão miseráveis, tão pobres, que venderam por qualquer dinheiro essa fazenda. E foi caminhando junto com o empregado. Chegando na casa grande, era uma casa lindíssima, perfeita, com muita prosperidade. Encontrou um homem sentado, avistou um homem sentado. E logo assim o homem se levantou. Veio com um sorriso e falou, o senhor voltou. E aquele servo que agora era mestre falou, ué, o senhor era aquele dono da fazenda aqui? Sim, sim, sou eu mesma. E veio a esposa, muito formosa, bem arrumado, o filho bonito, arrumado. O que aconteceu? O servo, que agora era mestre, perguntou. E ele falou, olha, nós tínhamos aquela vaquinha que era o nosso sustento. A gente vivia dela aqui dentro. Mas quando a gente encontrou ela morta no penhasco, a gente tivemos que lutar. Fomos para a cidade, batalhamos, colocamos tudo aquilo que a gente tinha sonho de fazer. Eu e minha esposa nos juntamos e começamos a construir, a fazer artesanatos e vender na cidade. E por incrível que pareça, nós nos tornamos artesãos que importamos até para fora do país. As nossas peças ficaram tão famosas, que nós ficamos bem de vida, ficamos em uma situação muito boa. O mestre falou, então tá, eu só vim ver vocês, fica agradecido, vamos embora. Quando ele saiu pela porteira, ele falou, é verdade, é verdade. Eu achei que o mestre estava errado, mas não. O mestre tirou eles do conformismo, de ter pena deles mesmo. Afinal, eles viviam de pena deles mesmo, não tinham coragem de lutar, de reagir para ter uma nova vida. E quando a vaca morreu, eles descobriram que eles tinham uma nova oportunidade, que tinha chance de conquistar mais do que a comida somente que tinha. E quantas vezes nós estamos restringidos na própria vida, achando que é só isso, é só sofrimento, é só lamento, é só tristeza, ó vida, ó azar, né? E o próprio Deus te mostra que existe uma oportunidade de você lutar. Acredite, acredite. Eu li uma frase hoje muito interessante, não ores para obter de vida fácil, mas sim para seres mais forte. E aquela família decidiu ser mais forte. Então decida, meu irmão, minha irmã, ser mais forte. Ser mais forte do que a situação que você está vivendo. Ser mais forte do que a reclamação que você está passando. Acredite, Deus nos fez mais do que vencedores. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, toque o sininho. Um doce abraço no teu coração, tá? Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente.